Esta é a entrevista na íntegra com a pesquisadora sênior do IPEA, professora associada da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e membro honorária da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Ana Amélia Camarano, convidada pela AFPEA para compor o episódio número 5 do podcast Mundo Pós-Pandemia. Você pode ouvir o podcast conduzido pelo jornalista Lucas Scherer, com os melhores momentos desta entrevista e de outros convidados, acessando a página da AFPEA por Direitos e Democracia no Spotify e em outras plataformas. Você também pode ouvir na íntegra as outras entrevistas deste episódio e de outros aqui no nosso canal do YouTube. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um papo aqui na nossa série AFPEA Mundo Pós-Pandemia. Agora a convidada é a Ana Amélia Camarano, pesquisadora sênior do IPEA, professora associada da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e membro honorária da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Ana Amélia, quero de antemão te agradecer imensamente por aceitar o convite para esse bate-papo por aqui. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, me sinto muito honrada. Bom, vamos começar e eu queria, então, para início de conversa, te pedir para falar um pouco, porque há muito tempo, muitos trabalhos teus vêm tratando ou tratam da questão dos idosos e os cuidados dispensados a essa fatia da nossa população. Queria que tu nos contasse um pouco de quais os principais avanços que a gente teve aqui no Brasil, em termos de política para essa população do nosso país, no campo da seguridade social, né, e da garantia dos direitos, principalmente no período pós-Constituição de 88, e, na tua opinião, já aproveitando, quais as maiores lacunas que a gente tem em termos de política nesse período? A Constituição foi um marco, né? A Constituição Cidadã, a Constituição de 88, ela é um marco na garantia de direitos, né, para todas as pessoas e especialmente e também para os idosos. No caso especial dos idosos, ou vamos dizer das pessoas que perdem a capacidade de trabalhar, onde a maior parcela é a população idosa, ela universalizou, né, a Seguridade Social, ou seja, além de ter universalidade da saúde para todas as pessoas, independente da idade, ela universalizou o acesso a uma renda para aquelas pessoas que perdem a capacidade de trabalhar. Como eu disse, a maior parte são idosos. E esse acesso pode se dar através da previdência contributiva, né? Quando a gente fala universal, não é porque todo mundo vai ter uma renda, mas é que todo mundo pode contribuir, independente de ter uma carteira de trabalho assinada, tá? Uma dona de casa, enfim, um autônomo, qualquer indivíduo pode se inscrever na Seguridade Social para daí a um tempo receber um benefício, seja por doença, seja por idade avançada. E assistência social para aquelas pessoas que não puderam contribuir, né, ao longo da vida, e estão numa faixa de renda bastante baixa. Então, isso foi realmente, ninguém tem dúvida de que isso é realmente um grande avanço, né? E isso tem permitido, né, que os idosos estejam hoje numa situação, até agora, em termos de renda, melhor do que os não idosos. Ou seja, eles são menos pobres, não quer dizer que sejam ricos, que sejam mais, mas eles são menos pobres, porque tem uma garantia, porque o benefício da Seguridade Social é um benefício vitalício. Então, eles têm uma garantia de renda que muitos jovens, muitos adultos no mercado de trabalho não têm, né? Porque hoje tem emprego, amanhã não tem.
Então, isso fez, além do marco da renda, ele fez com que mudou, né, a percepção que se tem da população idosa de dependente para uma população provedora, né? Porque é grande, são quase 35% dos domicílios brasileiros que têm um idoso, pelo menos um idoso residindo, e não são domicílios só de idosos, são domicílios que têm em média 2,7 pessoas. Ou seja, a renda dos idosos tem desempenhado um papel importante na redução da pobreza no Brasil. Agora, então, isso, sem dúvida, é um avanço. Outro avanço, isso é um direito social, né, que está na nossa Constituição. E outro ponto importante é a legislação de proteção dos direitos da população idosa, que está expressa no Estatuto do Idoso, ela é um grande avanço, também representa um grande avanço social. Mas ela tem um problema que ela não ainda foi aplicada na sua íntegra. Então, em 94, foi aprovada a Política Nacional do Idoso, que foi transformada num decreto em 1996, mas ela não foi efetivada na sua íntegra. Então, foi preciso que, em 2003, fosse proclamado o Estatuto do Idoso para transformá-los, para transformar, né, que ele, na verdade, ele é uma republicação da Política Nacional do Idoso, mas ele tem um avanço, porque ele transforma, ele criminaliza o não cumprimento dos ditames legais, o que são, né, que é a Política Nacional do Idoso. Então, o que acontece, mas mesmo assim, né, eu falo que o Estatuto é um reconhecimento da PNI, da Política Nacional do Idoso, do fracasso da PNI. Foi preciso de ter um estatuto, né, para assegurar esses direitos, mas mesmo assim esses direitos não estão assegurados na íntegra. Então, quando a gente fala em criminalizar o não cumprimento dos ditames legais, a gente sabe que a corda sempre rebenta do lado mais fraco, né? E aí, se você abandona seu pai num hospital e não busca, o Ministério Público vai atrás de você. Mas se você vai no SUS e não tem um leito para o seu pai, tudo bem, não tem. Eu queria, inclusive, partindo disso, entrar um pouco na questão da pandemia e como a pandemia se relaciona com essa situação prévia, né? Porque nos teus trabalhos, tuas entrevistas, a gente acompanha sempre, recentemente, apontamentos para processo de discriminação contra idosos, inclusive as propostas de política de isolamento parcial, que é focada. Aquele tal do como é que é? Isolamento vertical, né? Exato, exato. Né? E, enfim, que gera uma série de consequências, né? Enfim, abandono, depressão. A gente viu o aumento de risco relativo de morte para essa camada da população. Eu queria que você nos falasse um pouco sobre as estimativas, então, de perda de longevidade para os idosos como resultado desse processo de pandemia, né, da pandemia instalada aqui no Brasil. Se tu acha isso preocupante, quais as questões envolvidas nesse debate específico, né, de idosos e pandemia, e quais os resultados desse debate e das práticas nesse período que a gente vem passando? Olha, é o seguinte, bom, perdas de expectativa, eu acho que os idosos, eles foram, não vou dizer que foram mais prejudicados pela pandemia, mas eles foram muito prejudicados, né? Todo mundo foi prejudicado. E primeiro, vamos começar pela perda redução da expectativa de vida, né? Porque 70%, até 6 de dezembro deste ano, 70% dos óbitos por Covid aconteceram acometeram a população idosa.
Isso, eu estou dizendo dos óbitos diretos, né? A gente não sabe dos óbitos ainda indiretos, por exemplo, não só idosos, mas não idosos, também pessoas que deixaram de buscar atendimento médico com medo da pandemia, ou procuraram e não tiveram, porque os serviços de saúde estavam focados na Covid. Então, isso que eu chamo da mortalidade indireta por Covid. As pessoas deixaram de fazer prevenção, né? Isso tem acontecido, aumentou, né, o número de óbitos, inclusive, por exemplo, comparando 99 com 2000, por hipertensão. Pode ser hipertensão, pode ser várias coisas, inclusive a falta de tratamento, falta de acesso ao remédio, porque a hipertensão não mata, mas ela tem que ser controlada. Então, isso pode ser uma das causas, mas eu estou dizendo isso pode, né? Não temos certeza. Então, esse é um ponto. O segundo ponto que eu tenho falado, a questão do preconceito, né, que existe em relação à população idosa, sempre existiu, eu acho que ele aumentou na pandemia. No momento que você chama a população de grupo de risco, o que você está dizendo, né? Então, isso para mim aumenta o preconceito. Isso é uma característica aumenta o preconceito. E essa história que você citou do isolamento, né? Houve até quem propusesse que fosse feito só o isolamento vertical, ou seja, que é só o isolamento de idosos. E houve até muito meme na internet no começo da pandemia, não sei se você viu, recebeu, o carro preto vem te pegar, idoso teimoso, e com a preocupação, vamos dizer, de proteger os idosos, né? Idosos que moravam sozinhos e tal, eles ficaram muito isolados, quer dizer, não podiam ter visitas, não podiam ter visita nas instituições, os filhos, os parentes deixaram de visitar os seus idosos em casa, com a ideia de não contaminá-los, né? Mas isso leva a isolamento, leva a depressão, leva a suicídio. Curiosamente, entre 2019 e 2020 não aumentou o número de suicídios, mas com certeza aumentou depressão. Eu queria aproveitar então que a gente entrou nesse assunto para trazer também a questão da valorização do idoso na sociedade, porque a gente está falando, né? A senhora fala muito sobre, e além do debate sobre vida e morte, quando a gente pensa no idoso, mas também do papel social, né, que essa fatia da população tem, né? E acho que aí faz eco com o que a gente estava falando antes, né? O preconceito contra o idoso, mas ao mesmo tempo a importância, mesmo para a economia da presença do idoso, que é alvo de políticas de previdência, seguridade, né? Eu queria que a senhora nos falasse um pouco sobre isso, né, sobre essa discussão dos aspectos, né, da conquista de uma maior longevidade e de um período maior de produtividade, digamos assim, se é que o termo cabe aqui, do indivíduo na nossa sociedade, né? Eu acho que a longevidade, o aumento da expectativa de vida é o maior ganho, a maior conquista social do século XX. Mas olha uma coisa curiosa. Entre 1980 e 2019, a expectativa de vida aumentou uma média de 0,34 anos por ano. Tá? Em um ano, ela diminuiu 2,3 anos. Então, foi isso entre
2019 e 2020. Essa perda foi muito maior porque o número de óbitos pela Covid em 2021 foi muito maior do que 2020. Então, a gente pode botar que uma perda de quase, eu estou chutando por alto, 3 anos e meio de expectativa de vida. Em 2 anos. Né? Vai reverter? A gente espera que sim. Né? Vai reverter o seguinte, nós temos primeiro que ganhar esses 3 anos e meio de volta. E depois, e vai depender de políticas públicas, de políticas especialmente de saúde, porque a gente não sabe ainda das sequelas da Covid, do que aconteceu com os sobreviventes da Covid. E também, se, por exemplo, muitos dos óbitos registrados como não Covid, porque passaram 3 meses, 4 meses, 5 meses, pode ter sido pela sequela, né? Cara que teve um problema pulmonar, um problema renal. E uma das coisas que está me preocupando no momento é que impacto isso vai ter na demanda por cuidados de saúde, né? As pessoas precisavam fazer reabilitação e cuidados de longa duração. E dá para a gente pensar em quantificar ou mesmo pensar em termos mais gerais, que impactos práticos a gente pode ter com essa perda de longevidade? Olha, eu vou te dar um número que é o seguinte, no ano de 2020, eu não sei, o que eu posso te dar aqui é que em 2020, dos idosos, morreram 352 mil idosos, independente da causa, houve uma redução de 357 milhões da renda das famílias brasileiras. É claro que uma parte, esse número está meio superestimado, uma parte dos benefícios de aposentadoria podem ter se transformado em pensões, tá? Mas é um número alto, né? E agora, se morressem todos os idosos, a renda per capita dessas famílias cairia de praticamente R$1.500 para R$425. Desde que não haja perda na renda do trabalho dos não idosos, vamos dizer assim. Dado que, com o momento de desemprego, a gente sabe que teve perda de renda de trabalho, né? E fora que, digamos, nesse cenário hipotético onde os idosos todos morressem, o impacto econômico da falta dessa renda injetada na economia também teria uma consequência para o emprego, enfim. Né? Exatamente, porque o dinheiro circula, gera emprego, né? Já me encaminhando para o fim da nossa conversa, eu queria pedir para que você pensasse um pouco e nos falasse um pouco sobre 3 cenários, né? Pensando no pré-pandemia, pensando nesse período pandêmico que a gente atravessa e projetando um mundo pós-Covid-19 ou pós-pandemia de Covid-19, já que esse novo coronavírus parece que não vai nos dar trégua. Dentro da tua pesquisa, quais seriam os maiores desafios e quais as principais ações necessárias para que os governos aqui no Brasil, federal, estaduais e municipais, pudessem dar conta no curto, no médio, no longo prazo de superá-los, né? Que políticas públicas precisam ser adotadas ou quais já em funcionamento precisam ser alteradas, melhoradas, enfim, como tu vê a necessidade ou quais são as necessidades, pensando do ponto de vista do gestor público, para a gente dar conta desses desafios? São muitos, né? É uma pergunta de vestibular. São muitos os desafios, mas, por exemplo, a pandemia ela mostrou a importância do SUS, né?
com muitos problemas, mas ela mostrou como ele foi importante. Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, houve muita gente teve que vender casa, teve que se endividar para poder pagar o tratamento de saúde, tá? Então, eu acho que ela mostrou, não estou dizendo que isso não aconteceu no Brasil, mas provavelmente no nível menor. Então, eu acho que a importância do SUS, né, o caso da vacinação, a importância da política de renda, né, de previdência e assistência social, que permitiu, né, que para muita gente que perdeu o emprego, para criança, porque quase 5 milhões de crianças brasileiras moram com idosos. Tá? Então, para as crianças, para o resto da população, a importância da renda do idoso, ou seja, a importância da renda da previdência, né? Ou da assistência social, ou seja, a importância de renda, né? A política de renda nesse momento. A terceira política importante é uma política de cuidados de longa duração, que não é de saúde, mas cuidados em casa para os idosos frágeis, que já são na pandemia, já eram antes da pandemia e que podem ter ficado mais frágeis ainda por conta das sequelas. E quem vai cuidar no momento de diminuição da capacidade da família cuidar, por várias razões, mulher trabalhando, menos filhos e tal, eu acho que isso é um desafio. E, então, é importante, né, a questão das instituições de longa permanência para idosos, porque ainda existe muito preconceito para isso. Importante acabar com esse preconceito, reduzir pelo menos esse preconceito e investir nas instituições, né? Porque, pelo que eu saiba, o governo federal está fazendo uma política nacional de cuidados, mas acha que a família tem a obrigação de cuidar. E que família é essa? Do que nós estamos falando? E a tendência é que, no mínimo, duplique esse número de idosos que vão precisar de cuidados daqui a 20 anos. E outro problema sério que nós estamos passando, até para responder a sua pergunta, eu estou de mãos atadas porque nós não tivemos o censo de 2022. Então, nós não sabemos nem quantos idosos existem hoje. Tá? E essa minha dificuldade é muito maior para o gestor local, o gestor municipal, onde os dados são mais frágeis, onde que o censo, na verdade, é a única fonte de dados que ele tem. Rapidamente, só para encerrar, pensando aqui, um tema que muito se fala também, e de ordem mais, sem pensar, sem esse olhar mais amplo, né, da gestão pública, mas pensando no cotidiano, assim, outra questão que aparece é o aproveitamento da mão de obra desse trabalhador que se mantém ativo por mais tempo com o aumento da longevidade, da expectativa de vida, né? Muito se fala do preconceito, né? A senhora mesmo apontava uma série de manifestações do preconceito para com o idoso no Brasil, no mundo. É um problema a empregabilidade das pessoas mais velhas de fato? A gente não utiliza essa mão de obra que é uma conquista, né, dos avanços do último século? Não, o preconceito é um problema mundial, né, contra essa força de trabalho. Porque, né, no momento de mudanças tecnológicas muito rápidas, né, o idoso tem mais dificuldade de acompanhar as mudanças. Segundo, dada várias morbidades, o idoso tem taxas de abstencionismo mais elevadas. Então, o empregador tem uma resistência em contratar. Então, isso é um problema. Enfim, então, e por outro lado, como as altas taxas, como o desemprego está muito alto entre os jovens, né? A preferência você vai dar para os jovens. Então, realmente... Tem umas iniciativas da Mature Jobs, é uma ONG carioca não paulista,
que tenta qualificar, tenta inserir esse indivíduo que tem mais de 50 anos no mercado de trabalho. No Brasil, sempre se falou, desde que eu me entendo por gente, quem perde o emprego aos 50 anos não consegue arrumar mais. Agora, é importante também criar uma cultura de empreendedorismo, né, para essas pessoas, que não é mais buscar um trabalho de carteira assinada. Então tá certo. Quero agradecer a Ana Amélia Camarano, pesquisadora sênior do IPEA, professora associada da UERJ e membro honorária da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Muito obrigado, professor, mais uma vez, por aceitar o convite para esse bate-papo e até uma próxima. Até uma próxima. Eu que agradeço o convite. Boa sorte.